Testemunhando tantas reviravoltas, Proso agora entendia que tipo de masmorra ele queria fazer e disse a Marco que ele queria fazer uma cidade. Ele tinha pensado muito sobre isso e a conclusão foi que ele queria uma masmorra que não machucasse nenhum de seus amigos. No entanto, isso ainda não era suficiente, pois ver o desespero de outra pessoa ao perder seus amigos importantes o entristeceria muito também, e ele não queria sentir essas emoções. Foi por isso que ele decidiu que a masmorra que desejava criar seria uma cidade. Ele estava determinado a tornar isso realidade e essa cidade usaria felicidade e esperança como fonte, em vez de desespero e tristeza. Ele disse a ela que usar esses sentimentos seria tão bom quanto o último. Larco não esperava ouvir isso de Prozel e foi melhor do que ela pensava dele. Ela estava realmente feliz por ser sua mãe e desejava cuidar dele bem devagar em sua vida restante. Ela o chamou de Rei Demônio do Planejamento Urbano. Depois disso, Prozel começou o primeiro processo de pesquisa na biblioteca de Marco. Ele encontrou muitas anotações sobre como fazer masmorras, mas não encontrou nada sobre como fazer uma cidade. Ele ainda não tinha decidido onde fazer sua cidade, e a biblioteca que ele estava consultando certamente havia sido feita por reis demônio, então não tinha tudo o que ele precisava. Ele pediu ajuda a Ellen Kina também, mas eles tinham suas próprias coisas para fazer. Marco percebeu que ele estava tendo dificuldades aqui, então sugeriu que ele fosse verificar diretamente o que ele queria. Ela contou a ele sobre uma cidade para visitar e ver por si mesmo. Ele foi para a cidade comercial de Klaba, com uma população de cerca de 100.000 pessoas, também conhecida como a maior cidade próxima. Eles ficaram surpresos ao ver que a cidade era maior do que esperava. Ele esperava que fosse com certeza um bom material de referência para ele, e eles foram para a cidade. No entanto, eles saíram imediatamente com expressões assustadas. Eles foram expulsos da cidade, uma reação óbvia dos humanos ao verem demônios em sua cidade. Então, Prozel lembrou que Marco lhe deu algumas roupas para disfarce, então ele decidiu usá-las e entrar na cidade por entradas diferentes. Ele disse a Kuna que eles tinham que fazer algo sobre suas orelhas e cauda. Ela se transformou, o que resolveu o problema, e eles finalmente conseguiram entrar na cidade. Todos os três ficaram maravilhados ao ver o lugar de dentro. Ele perguntou como os outros dois se sentiam em relação a isso, e eles estavam agindo de maneira estranha e pareciam querer eliminar os humanos. Aparentemente, eles tinham ficado impulsivos olhando para os humanos. Então, um humano veio e segurou tanto Kuna quanto Ellie, dizendo que encontrou algumas garotas fofas. Ele pediu que elas fossem com ele para comer algo bom com o dinheiro que ganharam da masmorra. Ambas ficaram assustadas e viram que Prozel imediatamente disse ao cara que essas garotas eram suas amigas. O cara então os deixou em paz e encontrou outra garota. Então ele foi até ela rapidamente. Fiona e Ellie ainda sentiam vontade de matá-lo ainda mais. Prozel olhou para as pessoas à frente deles e percebeu que estavam usando roupas de aventureiros, então eles deviam ter vindo de uma com certeza. Ele viu muitos caras parecendo iguais com equipamentos de aventureiro, e todos viram que todos eles tinham uma arma sem graça, o que era esperado, já que ela tinha uma visão aguçada de armas como uma anã. Prozel perguntou por aí e descobriu que os aventureiros estavam indo para a masmorra do Rei Demônio do Tempo. Ele ainda se lembrava de que o Rei Demônio do Tempo era o que trouxe de volta aqueles que morreram na festa noturna, mas ele ainda não tinha visto como ele era. O Rei Demônio do Tempo era um dos reis demônios mais fortes. Diziam que sua masmorra tinha uma dificuldade alta com uma resistência impenetrável, mas com certeza haveria muitos recursos em uma masmorra como a dele. Aventureiros se reuniram na área para caçar esses tesouros, e mercadores miravam nos aventureiros que vinham para a cidade. Por isso ela era tão enorme, graças ao Rei Demônio do Tempo. Vendo que eles já estavam tão perto, ele pensou que deveria fazer uma visita ao Rei Demônio do Tempo também. Fiona e Ellie se perguntaram se ele queria lutar contra ele. Ele disse a elas que não era o caso e que apenas queria ir cumprimentá-lo para estabelecer amizade com ele. Eles partiram sabendo que estava perto, mas ele descobriu a realidade depois que a masmorra do Rei Demônio do Tempo ainda estava a 80 quilômetros, e ele começou a pensar se conseguiria chegar lá. Havia muitos outros aventureiros acampando nessas áreas, então ele pensou que deveriam fazer o mesmo e montar uma tenda. Ele estava prestes a usar sua habilidade para criar uma, mas um comerciante chegou e questionou por que um aventureiro estava indo para a masmorra sem nenhum equipamento. O comerciante afirmou que era alguém da maior empresa comercial de Klava, a empresa Curtored. Ele era responsável por vender itens para aqueles que estavam se aventurando na masmorra do Rei Demônio do Tempo. Procol olhou para os itens,
que eram muito caros, custando o dobro do preço original que ele viu na cidade mais cedo. O comerciante explicou que isso acontecia porque ele adicionava as taxas de viagem junto com as taxas de escolta e outras por cima, enquanto os aventureiros não tinham outra escolha a não ser comprar, pois se machucar na masmorra era uma situação em que não podiam ser exigentes com suas vidas e tinham que usar itens para se curar rapidamente. Mesmo que quisessem voltar para a cidade, ela ficava a 80 quilômetros de distância, e havia momentos em que até demônios apareciam pelo caminho. Não era possível ir tão longe com ferimentos, então tinham que escolher o óbvio, que suas vidas eram muito mais valiosas que o dinheiro. Se tivessem que escolher entre vida e dinheiro, essa escolha era muito clara. Crozel entendeu que o comerciante era ganancioso, ao que o comerciante respondeu que seria diferente se houvesse uma cidade entre a masmorra e a cidade de Clava. Depois de dizer isso, o comerciante continuou seu caminho. No dia seguinte, Procel conseguiu chegar à masmorra, que era realmente grande, como ele esperava de uma masmorra do rei demônio do tempo, Dantalian. Ele viu o comerciante que conheceu ontem lá, assim como outros aventureiros, e então eles entraram na masmorra. Mas a primeira vista que ele testemunhou lá dentro foi de demônios e aventureiros lutando e matando uns aos outros. Havia muitas pessoas, fazendo-se perguntar se a densidade aqui era maior do que na cidade, já que era difícil para ele passar por ali. Fiona perguntou como Procel havia pensado em encontrar o rei demônio do tempo e se ele tinha vindo aqui pensando em limpar a masmorra normalmente para encontrá-lo. Mas a realidade era que ele ainda não tinha pensado nisso, e a masmorra tinha mais de 100 andares. Então, de repente, o tempo ao seu redor congelou junto com os demônios e aventureiros. Eles pararam completamente, e ele se perguntou o que tinha acontecido. No segundo seguinte, eles foram transferidos para o lugar onde Dantalian estava. Dantalian afirmou que já ouvirá de Marco que Procel poderia vir procurá-lo, então o convidou parando o tempo. Era a primeira vez que Procel via o rei demônio do tempo, Dantalian. Procel ficou em guarda, pois estava na frente de um dos reis demônios mais fortes. Dantalian se lembrou de Procel do show na festa noturna e perguntou o que ele estava fazendo ali. Procel disse a ele que estava por perto, então pensou em vir dizer olá e agradecer pela festa noturna. Dantalian ficou um pouco impressionado com sua gentileza e mencionou que após a festa noturna, os novos reis demônios, incluindo Procel, receberam permissão oficial do Criador para criar masmorras e participar de guerras. Então, Dantalian perguntou se Procel já tinha pensado onde sua masmorra estaria, mas Procel disse algo que ele não esperava, que ele queria fazer sua masmorra entre a cidade comercial de Aclava e a masmorra de Dantalian. Isso fez Dantalian desconfiar dele, já que os aventureiros de Aclava eram seus principais clientes, o que fazia de Aclava seu território. E o fato de ele querer fazer uma masmorra na estrada entre eles significava que Procel estava tentando ir contra Dantalian, que ficou atrás deles instantaneamente e segurou Procel pelos ombros de maneira intimidadora. Elvana e Ellie ficaram em alerta, prontos com suas armas, mas Procel pediu que abaixassem as armas. Procel disse a Dantalian que eles estavam entendendo mal, pois a masmorra que ele queria fazer seria uma cidade. Ao ouvir isso, Dantalian soltou os ombros de Procel e disse que já sabia disso, porque Marco já o havia informado antes. Marco e Dantalian eram do mesmo ano e ela já o havia informado de que Procel era um cara correto. Em primeira mão, Dantalian disse a Procel que ele era livre para fazer o que quisesse, e se ele realmente planejava construir uma cidade, não deveria haver disputas entre eles sobre a presença de aventureiros. No entanto, em troca, Dantalian exigiu uma compensação que seria a medalha de criação de Procel. Ele não esperava uma demanda como essa, e Dantalian estava realmente interessado em sua medalha, pois ela tinha características diferentes de outros metais e poderia criar demônios de alto nível. Como Procel atraiu muita atenção durante a festa, muitos reis demônios queriam saber o segredo das medalhas de Procel, assim como Marco o havia alertado anteriormente. Dantalian não deu muita escolha a Procel, dizendo que ele teria que ir para outro lugar se não desse sua medalha a ele. Procel pensou por um momento e concordou em dar uma medalha de criação. Foi perguntado se ele estava certo disso, ao que ele respondeu que seria sensato para ele evitar problemas no momento, e sua cidade também se beneficiaria com Dantalian como aliado. Ela o alertou de que poderia ser perigoso,
mas ele afirmou que havia uma regra pela qual os reis demônios mais antigos não podiam fazer nada contra os novos reis demônios até que estivessem oficialmente maduros. Ele pensou que esse Dantalian era do mesmo ano que Marco, então ele também não tinha muito tempo de vida restante, então os riscos de ser contra ele eram baixos. Ele disse que deveria ser suficiente para satisfazer a demanda de Dantalian, mas perguntou por que Dantalian agiu assim com ele quando já havia sido contatado por Marco antes. Dantalian se adiantou rapidamente e afirmou que estava realmente frustrado antes porque Marco era seu superior, o que significava que ele devia ter estado com Marco o tempo todo. Isso assustou Prozel, e Dantalian perguntou se ele gostava de Marco, embora eles nunca tivessem sequer se tocado antes, e perguntou se ele talvez tivesse dormido com Marco. Prozel negou todas essas perguntas e percebeu que Dantalian estava obcecado por Marco, o que significava que ele não poderia deixar Dantalian saber que Marco costumava andar na frente dele com frequência. Dantalian ficou aliviado ao saber que não havia nada entre Prozel e Marco, e Prozel ofereceu falar sobre o que aconteceu hoje entre ele e Dantalian para Marco de maneira gentil. Dantalian ficou esperançoso e imediatamente presenteou Prozel com 2 medalhas, uma de tempo e uma de água, afirmando que não seria justo receber apenas sua medalha de criação. Seu comportamento de repente melhorou em relação a Prozel, e ele disse que essas medalhas eram para incentivá-lo de seus superiores. Depois disso, Dantalian pediu a Prozel que enviasse seus cumprimentos a Marco com mais presentes, mas Prozel estava satisfeito o suficiente por ter mais um aliado, além de permissão para construir a cidade. Dantalian então perguntou a Prozel se ele estava certo sobre construir uma cidade entre sua masmorra e a cidade, já que aquele lugar não era exatamente adequado para isso. Prozel ficou chocado quando percebeu mais tarde, durante o dia, que o local estava cheio de lama tóxica, veneno, áreas inadequadas e terrenos inférteis por toda parte. Ele perdeu um pouco da esperança de poder fazer alguma coisa ali, e ele não tinha percebido a condição do lugar antes porque era de noite. Ele sabia que não poderia construir uma cidade em um lugar assim, e mesmo que construísse, a cidade também seria afetada pelo ambiente ao redor, então não adiantaria fazer uma boa cidade. Ele agora entendia por que não havia nada entre os lugares, mesmo que houvesse muitos visitantes. Fiona perguntou se ele iria procurar outro lugar, mas ele insistiu que a cidade tinha que ser ali, se possível. Ele estava certo de que, se construísse uma cidade entre o ponto médio desses 2 lugares, certamente teria aventureiros clientes que gostariam de ter uma base para ficar e uma área onde pudessem reabastecer seus suprimentos. E devia ter sido problemático para os aventureiros carregarem seus tesouros de volta 80 quilômetros até a cidade. Prozel também queria vender alguns produtos, e além disso, ele se lembrou de que o comerciante anterior também mencionou que seria ótimo ter uma cidade por ali. Mas ele não podia tropeçar logo no primeiro passo. Yu também pensou que poderia conseguir fazer algo com sua administração sobre a terra, mas o ar e a água ao redor do local ainda seriam venenosos. Então, Kuna disse a ele que ele poderia usar o metal da água que ele conseguiu de Dantalian e ainda precisava saber o que fazer com o ar e a vegetação que crescia ao redor. Depois disso, o pássaro demônio veio com uma carta de Solas e quando ele abriu, leu a mensagem dela perguntando sobre seu bem-estar e contando sobre o novo demônio que ela fez com o metal que ele lhe deu anteriormente. Mesmo que Steros tentasse dizer a ela sobre economizar medalhas para o futuro. Ela também perguntou se ele fez algum demônio com sua medalha e disse para ele não desperdiçá-la. Ao ouvir isso, Prozel teve imediatamente a ideia de que poderia usar o metal do vento que ele recebeu de Solas como F para fazer algo sobre o ar. Mas ele não leu a última parte da carta, alertando sobre a formação de uma aliança dos reis demônios que se sentiram ameaçados pela força de Prozel, e ela disse para ele ter cuidado. Mas ele não leu essa parte, pois já começou a usar as medalhas de criação humana e foi fazer um demônio com mais controle sobre a natureza. Ele decidiu transformar o metal criado em uma estrela e prosseguiu com a criação de seu próximo demônio. Acabou fazendo um belo elfo antigo que era um demônio especializado em natureza. Ele sabia que isso resolveria seus maiores problemas. O elfo antigo olhou para Kna e Ellie e ficou adorada com o quão fofos os dois pareciam aos olhos dela. Por mais que ela quisesse abraçá-los, ela adorava o quão fofos eles eram a ponto de querer comê-los. Ele percebeu que fez outro demônio com gostos únicos e pediu a Aya para ouvi-lo. Aya disse a ele para não se preocupar com nada, já que poderia entender o que ele queria alcançar com sua ajuda. Depois disso, Aya e Ellie trabalharam juntos e conseguiram purificar e melhorar todo o lugar em muito pouco tempo. Ele e Kino ficaram maravilhados com o quão rapidamente a base de sua cidade estava pronta. Assim,
Como que, depois disso, Prozel voltou ao calabouço de Marco e ficou surpresa ao ver que ele não causou nenhum problema quando foi para Dantalian e decidiu fazer uma cidade perto de seu calabouço. Ele disse a ela que não estava certo se daria certo, mas ele tinha certeza de que o lugar era perfeito para construir sua cidade. Ela pensou que, a princípio, ele poderia estar brincando, mas ficou feliz em vê-lo indo bem. Ele disse que só decidiu a localização por enquanto continuava a empacotar suas coisas. Marco perguntou se Prozel ia deixar seu calabouço no mesmo dia, ao que ele concordou, mencionando que também pediu ajuda a Kuna e Yu. Ele explicou a ela como a construção da cidade não era muito diferente de um calabouço, então algumas das coisas que ele precisava fazer eram semelhantes. Um cristal foi dado aos novos reis demônios pelo Criador após a festa da noite, e eles precisavam configurá-lo na parte mais profunda de seus calabouços, já que não podiam mover o cristal depois que fosse instalado. E uma vez que um rei demônio começasse a fazer seu calabouço, não podia mudá-lo para outro lugar, e também não havia garantias de quando poderiam ser atacados. E como ele se destacou na festa da noite, ele tinha certeza de ser um alvo. Era obrigatório que os reis demônios desenvolvessem um calabouço defensivo forte. Ela disse que ficaria solitária com ele indo embora e perguntou se o pássaro preto também foi dado por Dantalian. Ele admitiu que o encontrou no conjunto de presentes que ele recebeu dele anteriormente. Ela perguntou se ele percebeu o que era, ao que ele respondeu que poderia ser para manter vigilância sobre ele, já que ele estava fazendo um calabouço em seu território. Afinal, então era esperado que Dantalian fizesse isso. Mas ele decidiu deixar assim, já que também poderia fazer Dantalian entender que não era uma ameaça a ele dessa forma, embora gostaria de manter algumas coisas em segredo dele. Ela disse que também seria útil para teleportar e pediu a Prozel para criar um círculo de teletransporte em seu calabouço também, já que facilitaria para ela vir e sair de sua cidade a qualquer momento. Ele estava até livre para vir até ela todos os dias, se quisesse, mas ele achou que não seria útil sair se quisesse fazer isso. Então, Knau informou que as coisas que ela estava empacotando estavam prontas e também relatou que tinha reunido todos os golems que estavam minerando no calabouço. Ele os tranquilizou, dizendo que iria até eles em breve, e pediu desculpas a Marco por sair tão rápido. Marco olhou para ele e disse que queria lhe dar um presente, já que ele estava indo embora, mas havia um limite de quanto muitos demônios dos pais poderiam dar. Ela disse que sentia muito por isso, mas Prosélito disse a ela que ele já tinha recebido muito de Marco. Então, como agradecimento por tudo, ele criou um colar de diamantes para ela. Ela nunca tinha visto um diamante antes e era bonito o suficiente para fazê-la se perguntar o que era. Ele disse a ela que era um diamante que dizia emitir brilhos infinitos e que representaria o vínculo deles, que nunca mudaria, assim como o diamante. Ela ficou muito feliz em receber um presente, tanto que lágrimas de alegria vieram aos seus olhos. Ela não chorava há mais de um século. Ele ficou feliz em ver que ela gostou do presente, então Marco afirmou que ela havia decidido que presente dar a ele, já que se aproximou muito dele. Ele não entendia o que ela queria dizer e então ela o beijou do nada. Procel podia sentir muitos ciúmes sendo direcionados a ele, que logo vinham de Dantalian. Marco então perguntou a Procel se ele queria continuar e o prendeu na cama enquanto olhava profundamente nos olhos dele. Ele então ouviu que em sua voz chamando seu nome e ele rapidamente se levantou. Agradeceu a Marco pelo convite, mas disse que teria que recusar, pois precisava sair em breve. Ela concordou. Não seria bom para ele fazer Kuna e eu esperarem por muito tempo antes de partir. Ele disse a Marco que certamente a convidaria quando sua cidade estivesse desenvolvida. Ela estaria esperando por ele e se despediu dele. Depois que ele saiu, Marco olhou para o colar de diamantes que ele deu a ela e sentiu que foi um pouco rude dar a ela uma joia que brilharia infinitamente quando ela estava prestes a desaparecer logo depois. Após isso, Procel foi para o local que eles tinham limpado anteriormente e usou o cristal para construir seu suporte. Ele declarou que decidiu que esse lugar se tornaria seu calabouço e o suporte de cristal se formou ao mesmo tempo. Ele terminou de preparar a área como seu calabouço, da mesma forma que na festa noturna, quando teve que usar magia para construir um plano de piso de nível 3, e ele poderia adicionar mais posteriormente. A cidade seria construída no primeiro andar e isso foi possível graças à linha por purificar a terra e o ar. Ele editou a terra para ficar plana e escolheu expandir sua área até 10 km. Ele decidiu que o segundo andar e além seriam usados para recursos para desenvolver a cidade em um espaço de vida para eles. E como a fonte de água poderia ser coberta pelo primeiro andar,
ele decidiu fazer uma mina primeiro. Ele terminou de fazer uma enorme área de mineração e agora o problema para eles era descobrir como construir casas e manter a infraestrutura, o que não podia ser feito pelo cristal. Ele sabia que a cidade precisaria ser construída por eles mesmos, então pediu a outros que o ajudassem. Este foi o momento em que ele começou a construir a cidade que desejava, que seria diferente de um calabouço, já que a construção estava acontecendo com a ajuda de todos. Bel disse a ele que não tinham mão de obra suficiente. Ele pensou que seria mais fácil com os golems e os demônios que ele havia convocado, mas ela pediu a ele que desse uma olhada na vasta área em que precisavam trabalhar para a cidade. Ele planejava construir em uma área de 10 km, então entendeu que não poderia ser feito por eles mesmos. Então ele conseguiu o maior número possível de demônio. Ele criou um Elcuco para Quina, um anão ferreiro para ajudar eu e uma alta elfa Freya. Ele criou 2 demônios compatíveis para cada um deles, e assim por diante, mas ainda não era suficiente. E ele também não tinha pontos de calabouço suficientes para criar mais demônios. Se fosse um calabouço normal, ele poderia ter feito o que quisesse, desde que tivesse pontos de calabouço. Mas como era uma cidade, ele só precisava construir tudo por conta própria. Ele começou a perceber o quão difícil era, mais do que ele esperava. Ele pensou em mais ideias para resolver o problema da mão de obra. Como poderia usar o exército de esqueletos que ele fez antes, embora os tenha deixado de lado porque eram difíceis de controlar? Não era suficiente ter apenas mais mãos, o que retardaria o processo. Ele tirou as medalhas que tinha deixado. Ele tinha apenas 2 medalhas, das quais ambas eram imitações. Ele pensou que poderia sintetizá-las, mas não seria de grande ajuda. Mas ele percebeu que tinha uma medalha de imitação de morte que ganhou na festa noturna anterior, enquanto a outra era uma imitação de medalha humana. Ele achou que valia a pena tentar, já que tanto os esqueletos quanto o metal da morte representavam imortalidade, morte e inteligência. Ele duvidava que pudesse criar um demônio que pudesse comandar a esqueletos. Ele prosseguiu para criar um demônio com a morte e metal de imitação humana, mas ele não conseguia controlar completamente que tipo de demônio surgiria dele. Ele compreendeu que conseguia controlar qual demônio invocar antes devido à sua criação anterior, mas como não estava usando uma desta vez, ele não tinha ideia de qual demônio surgiria agora. Poderia ser um demônio com alguma personalidade estranha, e se isso acontecesse, a cidade seria o menor de seus problemas. O processo de criação foi concluído, e o demônio esquelético apareceu. Ele se perguntou se poderia conversar com o esqueleto e se apresentou, perguntando quem ele era. O demônio olhou para Prozel e expressou educadamente que estava feliz em conhecer seu senhor. O demônio esquelético se apresentou como Branco e costumava ser um duque no submundo. Russell ficou um pouco aliviado ao saber que Branco era realmente um grande achado, pois podia sentir a inteligência de Branco, mesmo sendo um demônio de baixo escalão. Ele perguntou a Branco se ele conseguia entender a fala do esqueleto e disse que queria que ele os comandasse para ajudá-lo a construir a cidade. Branco admitiu que podia entender o esqueleto e também se comunicar com eles, compartilhando as memórias de cada um. Ele então demonstrou isso para Prozel, comandando os esqueletos para realizar uma acrobacia, o que Prozel não esperava. Branco ficou satisfeito ao ver uma bela dama esquelética e agradeceu a Prozel por criar uma mulher tão bonita. Depois disso, Branco perguntou sobre Prozel, falando sobre ajudá-lo a construir uma cidade. Prozel explicou tudo sobre seu desejo de criar uma cidade onde as pessoas pudessem viver felizes, em vez de um calabouço feito para se matarem. Branco ouviu e ficou em silêncio por um tempo. Então, Branco falou que os demônios eram diferentes dos seres vivos e cresciam totalmente desde o início, como algo retirado de um livro. Foi por isso que sentiam vontade de matar humanos desde o momento em que nasciam, como peões do rei do calabouço. Agora ele entendia de onde vinha a sede de sangue de Cuna e Ellie. White continuou contando para Prozel sobre sua vida diferente sob os diferentes senhores demônios, e isso fez com que ele lembrasse do sentimento de solidão nesse ciclo interminável. White leu as memórias dos outros mortos-vivos sobre Prozel e entendeu como ele os tratava bem. White estava certo de que Prozel era uma pessoa bondosa, mas na verdade, ele não fez nada e deixou que esses mortos-vivos se virassem sozinhos, já que não sabia o que fazer com eles. Então, quando White ouviu falar da ideia de construir uma cidade, ele ficou intrigado, já que era o lugar que ele havia procurado após todas aquelas batalhas, um lugar seguro para os demônios viverem. Ele se ajoelhou e jurou lealdade ao rei demônio Prozel, não apenas porque ele era um rei demônio, mas principalmente porque reconheceu Prozel como um verdadeiro rei,
com sua gentileza. Yuna estava com medo de outro morto-vivo, e White prometeu fazer o melhor possível até seus ossos se quebrarem. Depois disso, o exército de esqueletos de White acelerou o desenvolvimento da cidade em passos largos. Não era apenas o caso de que os esqueletos eram úteis, mas principalmente White, que lhes dava feedback e ensinava a arquitetura e como funcionava a construção da cidade, usando livros dos anões e outros lugares. Ele comandou a maioria dos projetos e logo estabeleceu boas comunicações com os outros demônios. A chegada de White aparentemente conectou todos e aumentou muito a eficiência do trabalho. Prozel ficou feliz em testemunhar tanto progresso e considerou as ações de White como as de um segundo líder. No meio da construção, uma fonte termal foi descoberta, o que foi uma verdadeira bênção para os planos da cidade de Prozel. Ele planejava torná-la um ponto de venda para a cidade, já que um banho quente era amado por quase todos. Ele pensou em separar as áreas para homens e mulheres em breve, e em breve sua cidade estaria quase pronta para sua fase final. Enquanto observavam de um lugar elevado, ficaram felizes ao ver a cidade que trabalharam tanto para construir e finalmente terminaram todos os prédios e habitações na cidade, junto com os campos abençoados por Aya e outros elfos. Agora só faltava atrair alguns humanos para visitar a cidade. Yuna se perguntava se eles realmente viriam, já que notou que todos os humanos estavam apenas passando pela cidade sem sequer olhar na sua direção enquanto ela estava em construção. Prozel informou que isso era devido ao sistema de camuflagem que escondia tudo, exceto a entrada. E uma vez que ele revelasse a cidade, os humanos certamente prestariam atenção nela. Depois disso, ele pensou que, como era o aniversário da conclusão de sua cidade, disse a todos que teriam um almoço embaixo da árvore localizada no ponto mais alto da cidade. Quando ele começou a construir a cidade, plantou uma árvore especial no topo da colina para supervisionar a cidade. Ele a chamou de a Macieira dos Comércios e ela estava repleta de maçãs. Quando criou a macieira com sua magia de criação, descobriu que criou uma nova fruta, já que maçãs não existiam antes. Ele teve outra ideia. Essa macieira também se tornaria um ponto de venda de sua cidade, esperando que fosse tão eficaz quanto as fontes termais. Ele pegou uma maçã que estava prestes a cair e a comeu. O gosto era suculento e doce, e também dissipou sua fadiga e recarregou sua energia. A delícia da maçã e seus efeitos especiais foram encontrados nela graças às bênçãos de Aya. Ele deu a maçã para Kuna, que deu uma mordida. Ela gostou do sabor da maçã e depois passou para todos experimentarem. Ele teve a mesma reação que Kuna. E assim como a doçura da fruta, eles não esqueceriam o sabor de sua primeira maçã e o lembrariam como o início oficial de sua cidade. Ele estava confiante de que sua cidade teria sucesso com certeza. Ele informou aos outros que eles estariam concluindo suas tarefas finais a partir de agora e abriria a cidade para todos a partir do dia seguinte. Kai expressou sua alegria e perguntou a Prozel se ele já tinha decidido um nome para sua cidade. Ele anunciou que essa cidade seria chamada Avalon, a cidade da esperança e dos sorrisos. Na manhã seguinte, alguns aventureiros estavam tendo dificuldades para continuar seu caminho até a cidade a partir da torre de Dantalian. Os homens entre eles não tinham mais força para continuar depois da luta, e aparentemente estavam se retirando da torre. Eles não tinham muitos suprimentos para sobreviver durante os 80 quilômetros restantes e esperavam encontrar algum lugar para descansar. Foi então que eles notaram a cidade atrás deles. Enquanto isso, Kuna estava tendo dificuldades para lidar com as tarefas de administrar as lojas. Ela chamou Prozel de burro por colocar tanto trabalho apenas em alguns deles, e estava ficando difícil lidar com todos os aventureiros que vinham desde o momento em que a cidade apareceu. O grupo de aventureiros que vinha atrás decidiu entrar nas lojas da cidade para conferir. Eles estavam confusos ao ver essa cidade florescente e crianças pequenas como seus trabalhadores, incluindo o caixa que falava como Emanuel, enquanto Prozel avaliava a cidade. Ele ficou feliz ao ver que havia muito mais visitantes em sua cidade do que o esperado, mesmo que fosse apenas meio-dia desde que abriu. Ele entendeu que escolheu o lugar certo para abrir a cidade e foi ao redor colhendo opiniões dos aventureiros sobre sua experiência com a qualidade dos serviços de sua cidade. Ele sabia que ainda estavam com poucos funcionários e precisavam de mais mãos para ajudar. Ouviu alguns aventureiros que estavam felizes depois de experimentar os itens deste. Na vitrine da loja de um ferreiro de espadas, não estava à venda, mas eles simplesmente não conseguiam tirar os olhos de algo que era tão bom. Aparentemente, era Nan Ellie quem fez a espada e ela cuidava da produção das espadas e também aceitava pedidos de reparo do equipamento dos aventureiros. Os aventureiros estavam confusos se isso era uma cidade de anões ou uma cidade de humanos,
mas eles também viram um elfo antes, então eles ainda não conseguiam chegar a uma conclusão. Então, Prozel veio atrás deles e disse que esta cidade foi construída para a convivência de humanos e meio-humanos. Ele agradeceu aos aventureiros por virem à sua cidade hoje e se anunciou como líder desta cidade. Ele decidiu escolher esses aventureiros para mostrá-los ao redor do lugar, para que espalhassem a palavra sobre sua cidade em outros lugares. Depois, ele os levou para a pousada. E eles realmente gostaram do design de todo o lugar. Alguns dos designs eram até novos para eles, mas eles ficaram um pouco surpresos quando viram White, que era enorme e estava vestido como o mestre deste local. No entanto, eles não deram muita atenção, pois White era amigável e contou aos aventureiros sobre o que estava disponível. A pousada tinha quartos privados e quartos maiores, onde os quartos privados podiam acomodar 4 pessoas por apenas 2 moedas de prata, e os quartos maiores custavam apenas 1 moeda de prata por pessoa. Embora fosse apenas uma estadia, as refeições não eram fornecidas. Os aventureiros ficaram felizes em saber que os preços aqui eram tão baratos, e quando ouviram que o lugar também oferecia banhos termais, as garotas do grupo de aventureiros imediatamente quiseram experimentá-los imediatamente. As garotas disseram que gostaram tanto da cidade que deveriam ficar aqui em vez de voltar para Eclave. Eles também tinham a mesma opinião sobre a cidade, mas o problema para eles era que precisavam de mais dinheiro no momento. Prozel ouviu isso e teve a ideia de criar uma maneira pela qual os aventureiros que desejassem ficar aqui por um longo período pudessem ganhar dinheiro a curto prazo. Ele não tinha muita ideia de como prosseguir, então Kina veio reclamar que tinham muitos clientes e ela não conseguia lidar com todos eles e estava atingindo seus limites. Ela pediu a ele para contratar mais subordinados para ela, e ele disse a ela para não falar assim na frente dos outros. As garotas do grupo de aventureiros ouviram falar da falta de pessoal, enquanto Prozel estava preocupado com isso, já que até agora ele estava usando os mortos-vivos para fazer pão no porão para evitar chocar o público com a presença de monstros. Os aventureiros vieram até ele e pediram para serem contratados em vez disso. Ele teve a ideia de contratá-los como funcionários em meio período, o que poderia funcionar muito bem com base em suas necessidades atuais. Imediatamente, ele ofereceu aos aventureiros 6 moedas de prata por dia, o que era bastante dinheiro. Então eles concordaram sem hesitação e foram às lojas imediatamente. Prozel perguntou a White se ele também estava com falta de mão de obra, ao que White assegurou ao seu senhor que estavam indo muito bem e tinham mão de obra suficiente. White ficou contente em ouvir que o pão de sua loja estava fazendo muito sucesso entre os visitantes. Eles ficaram felizes em ver um progresso tão bom no início de sua cidade, e Prozel ficou um pouco aliviado agora. White o alertou que eles ainda não podiam se descuidar, pois certamente haveria mais aventureiros chegando à cidade em breve, ouvindo os rumores sobre sua cidade dos visitantes atuais. Prozel entendeu que precisariam aumentar rapidamente os empregos de meio período e os demônios, e começou a pensar em várias maneiras de resolver o problema de mão de obra sem comprometer a qualidade do serviço. Ele considerou a possibilidade de contratar um profissional na indústria de serviços, alguém em quem ele pudesse confiar para cuidar da administração e da manutenção da paz e da ordem aqui. Quando ele pensou nessas necessidades, chegou à conclusão de que precisaria de um comerciante profissional ao seu lado em breve. Enquanto isso, o comerciante que veio anteriormente viu a cidade de Avalon, que ouviu falar pelos rumores. Ao passar pela cidade que apareceu da noite para o dia, ele viu que a cidade já estava prosperando e decidiu fazer uma rápida inspeção da cidade, enquanto as lojas da cidade estavam